Bom, vamos lá. Só para deixar claro, como sempre, né? Vai ser gravado, tá? E como vai ser algo curto, não muito curto, mas vai ser uma leitura rápida e curta, e eu Sim, gostaria de saber também assim, o que você entendeu, tá bom? Então é Mateus 13, 31 e 32. Diz assim: Ora, lhes propôs dizer, outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior que as hortaliças e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. sim. A gente já começa com um problema aqui, né? A mostarda não é a menor é, não é a menor aí das sementes, né? Sim. Isso né? aí é como é que fala? Pela falta de fé na época, quer dizer, estava se referindo a deles, mas que se aplica até hoje, vai se aplicar até o final dos tempos, com relação à nossa que eu digo, estou falando do lado de cá, tá? Uhum. A minha pouca fé. Não é nossa mesmo, né? Ninguém tem uma fé assim, não. Bom, pelo menos os que eu conheci até hoje, né? Mas é assim, é que na verdade a fé, tem que envolver a obediência. Só tem fé de verdade quem obedece. Não estou falando de fé aí que cura essas fé, é fé para obedecer. Né? A fé nos torna uma pessoa obediente. Então a gente crê e obedece, a gente tem fé naquilo ali. Né? Na questão aqui, essa parábola ela é muito interessante porque pode-se entender, claro, como falando-se de fé, aí vai se falar de mostarda, que é uma coisa que lá em Israel é a vontade, né? Uma sementinha insistente, persistente, e só que essa coisinha simples deve ter alguma coisa por trás, né? Ela revela aí alguma coisa contrário a isso que a gente aprende, né? E não aprendemos errado, né? Foi o que a gente aprendeu. Mas a verdade é essa, assim, ó. Jesus, ele estava falando realmente da semente de mostarda ou por trás dessa palavra tinha algo maior? Existe realmente aí a mostarda, ela consegue ser uma árvore que suporta ninho? Não, eu imagino assim, né? Essa comparação, essa forma de expressar, ele estava se referindo justamente é, quando há essa pouca fé por parte do ser humano, por parte dele, demonstrada na época. Então, uma comparação é, querendo dizer o seguinte: se você tiver um mínimo de fé, um mínimo, vamos dizer assim, suficiente aí, que a gente não sabe o quanto que é, né? Mas o mínimo de fé suficiente para entender que a gente, você falou de obediência, né? Que a gente aí engloba, para mim engloba um monte de coisa, que a gente sendo obediente à palavra, porque fé é uma coisa que você não apalpa, não é uma coisa que você consegue pegar, você consegue visualizar, humanamente dizendo assim, físico, né, de forma física. Certo. Sim, pode até visualizar depois de milagres, coisas que possam ser, mas não no mundo espiritual. E aí essa forma colocada por Jesus quando ele se refere aqui aos pássaros, cadê?
o qual realmente é mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é maior que as plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se anima nos seus ramos. Então, assim, imagina, né? Deus, a gente tem fé em Deus e ele naquela grandeza toda dele, ele nos aninha, se a gente acredita nele, se a gente coloca a nossa fé nele, se a gente crê que realmente ele faz. E lógico, engloba também uma série de outras coisas que vem com obediência, porque quando você obedece a palavra, esses dias eu estava até pedindo perdão para Deus, essa semana mesmo, pedindo perdão para Deus, como a gente deixa de acreditar, usando já uma forma contrária, né? Como a gente deixa de acreditar que algo vai acontecer, ou que algo vai mudar, ou que aquela esperança de que, por não obedecer a palavra, justamente por não obedecer a palavra. Sim. Porque se obedecer a palavra, fica mais fácil, se a gente tenta obedecer, porque na grande maioria a gente não obedece na sua íntegra, né? Mas se a gente procura obedecer a palavra, e aí você começa a entender que é só esperar nele mesmo, porque não tem outra forma, não tem sem ansiedade, sem, sabe, se desesperar, sem aquela coisa, porque aí você já está esperando nele. Começou a cortar aí. Eu acabei englobando com você. Começou a cortar. Ué, que será que Começou a cortar. Agora melhorou. Ah, tá. Agora melhorou. E a gente, eu acredito que é isso. A gente obedecer, né, e acreditar realmente que o Senhor, que dentro da soberania dele, ele vai nos aninhar mesmo como as aves nessa árvore, né? Onde as aves podem se aninhar, como foi colocado aqui, a gente se aninhar nos braços de Deus mesmo e se entregar a Ele, acreditando fielmente que Ele é o soberano. Legal. Bom, você está com a Bíblia aí, né? A gente vai correr aí. O que acontece? Quando Jesus, nesse sentido aí que nós lemos aí, ele não está falando nem literalmente de mostarda, nem de fé. Em Mateus 17:20, ele fala ali sobre, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte, passa daqui para lá, né? Mas nesse texto aí, dentro desse contexto, vai englobar uma coisa diferente aí, tá bom? Eu vou ler aqui Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora vamos dar uma olhada aqui no 13. 15, 16, diz assim, 13, né, 12, capítulo 13, 15 e 16 diz assim, porque toda esta terra que veste, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Certo? 15, 18, vamos lá. Vamos ver o que diz lá, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Vamos lá agora para o 17, 7. De Gênesis ainda. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus
e a tua descendência depois de ti. Agora corre lá para Jeremias 31. Jeremias 31. 31, 36. Se falarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, o que nós encontramos em tudo isso aqui, o segredo está nessa palavra aí, semente, descendência, né? Ela vem do hebraico zera, tá? Zera significa semente ou descendência, tá certo? A menor de todas as sementes. Então, o que ele coloca aí? Ele coloca como menor de todas as sementes, ele coloca Israel. Tá? Israel enquanto nação, enquanto povo, Deus o coloca aí como a menor de todas as nações. Deuteronômio 7, 8, vamos dar uma lida lá. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Bom, a gente encontra aqui não somente a eleição de Israel, mas a graça, né? A graça de Deus sobre eles. Então, a árvore de mostarda, ela não vai crescer tanto assim. E nunca, em hipótese alguma, ela vai abrigar um ninho de um pássaro. Né? Nunca. Sim. Né? Agora, tem o porquê da mostarda, né? Tem o porquê da mostarda. Ele faz aí uma ligação com Ezequiel 17, 22. Vamos lá para Ezequiel? Pode Deixa eu falar. falar uma coisa. Falhou. Não estou conseguindo entender o que você está. Então, falhou do lado daí também, eu não entendi. Você leu quando você começou a explicar que a mostarda, o pé de mostarda, a árvore não iria... Tá, aqui que a árvore de mostarda, ele não cresce tanto assim. E que também ela não abriga nenhum pássaro em seu ninho. Ela não tem essas condições. Né? Mesmo porque aqueles galinhos finos ela vai tombar. Né? E tem o porquê se fala de mostarda, né? Que ele faz uma ligação com Ezequiel 17, 22 e 24. Que diz assim, ó. Ezequiel 17, 22 a 24. Tá? Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, Senhor, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada, e não tem chuva no dia da indignação. Desculpa. Até eu vi que está alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Agora sim, 17. Tá? 17, 22 a 24. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei um broto do topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos, cortarei o mais tenro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca.
eu, o Senhor, o disse e o fiz. Né? Então, quando a gente vê o que ele estava falando, a gente vê que ele estava falando tudo isso com relação à nação de Israel, que é o que eu vivo falando, né? Muitas igrejas aí, infelizmente, a igreja quer jogar Israel de lado como se fosse assim uma coisa descartável, né? Eu ia até dizer, sabe-se lá onde se aprende isso, mas a gente sabe onde se aprende, né? Agora a gente vai dar uma lidinha, ó, nós estamos falando sobre semente, tá? Sobre semente. A diferença entre nós e eles é que eles realmente estudam a palavra de Deus, né? Quando foi falado lá em Gênesis da semente da mulher, foi uma coisa que nós já falamos aqui, né? Que semente? Mulher não tem semente, né? Então eles estudaram, viram, não, essa semente só pode vir de outro lugar. Então eles associaram isso, essa semente lá de Gênesis, a Yeshua, ao Messias que viria e que essa semente seria plantada numa mulher virgem, né? Numa mulher íntegra, numa mulher fiel, né? A Deus, às suas ordenanças, aos seus mandamentos, aos seus estatutos, né? Então você vê que esse grão de mostarda, esses 2 versículos, ele está falando exatamente da nação de Israel, que é a menor de todas, que andou espalhada pelo mundo até 1948, sem uma identidade, né? Até que chegou 1948 e graças a Deus, para se cumprir Ezequiel 37, eles se tornaram uma nação, né? Isaías 2, 2-5 diz assim, ó. Isaías 2, 2-5. Nos últimos dias isso, Isaías 2, 2-5. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido nos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então a gente vê aí que a bênção que a nação de Israel ela possui é algo muito grande, né? E quando a gente olha a história, vê aí até nações que foram exterminadas, aí nações até maiores do que Israel, né? Foram exterminadas. Aí você olha para Israel e vê que realmente é um povo agraciado por Deus, é um povo que tem uma promessa que irá se cumprir, queiram as pessoas ou não, queiram os antissemitas ou não. É uma promessa que irá se cumprir. E que nós que fazemos parte de outra nação, né, outras nações, nós fomos enxertados nela. Né? É isso. Nós podemos hoje estar debaixo aí dos seus ramos, estar aninhado, né, nessa árvore maravilhosa, né? Porque o que Israel trouxe de conhecimento com relação a Deus para o mundo foi impressionante. Porque não é à toa, apesar aí de sei lá, algumas pessoas aí quererem aí deixar Israel de lado, mas quando Jesus olha para aquela mulher de Samaria e diz para ela, a salvação vem dos judeus, ele deixa bem claro para que Israel foi preservada, por que Israel foi preservado, né? Mesmo da briga dos samaritanos lá com os israelitas, mesmo com toda aquela confusão, mesmo deles falar que é no monte deles, lá no monte,
no Monte de Israel lá que, não, com tudo isso, Jesus foi lá e falou, presta atenção, a salvação vem do judeu. Sim. Vem do judeu. Israel, a promessa que Israel tem, nenhuma outra nação tem. A promessa que Deus fez sobre ele é fenomenal. Né? Agora, não fez para que fosse um povo, superior nunca, mas um povo que nos trouxesse esta bênção desta palavra maravilhosa, né? Das leis, dos mandamentos do Senhor, de tudo que traz para nós como benefício. Que foi aquilo que você disse no começo. O problema que está acontecendo no mundo são os nossos pecados. É simples. É simples. Então, falta de chuva, chuva demais, tsunamis, terremotos, não interessa. Somos nós. É seca aqui, é seca. Nosso pecado. A terra não foi feita para ter seca, a terra não foi feita... Não, a terra foi feita para ser um lugar de bênção, de paz, de conforto, de alegria, de conhecimento de Deus. Né? E é para isso que nós devemos lutar. Né? Não há distinção. Né? Ele fala de Israel como um povo em que ele revelou a sua palavra para trazer para nós. Né? Então a palavra de Deus não é de Israel. A salvação vem de lá, uma palavra revelada lá para ser revelada para o mundo. Né? E graças a Deus que chegou até nós. Porque, fala sério, o que seria de nós? O que seria se a gente não tivesse conhecido a esse Deus? Como nós estaríamos hoje? Esses dois... Pode falar. Eu falei assim, misericórdia. 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 Ela faz a gente dar um 360 ao contrário, né? A gente, poxa vida, o que eu fazia? Então a gente procura não fazer mais, né? A gente procura se policiar mais, né? Que é aquela velha história lá da inclinação da carne, né? Ou a gente vai inclinar para ele ou vai inclinar para o mal. Então a gente sempre está à nossa disposição para onde a gente vai se direcionar. Né? Mas essa promessa, o bom da gente conhecer isso é que nós sabemos que essas promessas que ele fez para Israel, hoje é para mim, é para você, hoje é para nós, né? Para quem confia em Deus. É por isso que a gente tem que orar por ele, sim. Quem puder ajudar, tem que ajudar, sim. E, inclusive, parece que há até passagens bíblicas, minha mente é cruel, mas que aponta que até financeiramente se pode ajudar a nação de Israel, o povo, né? Porque isso agrada a Deus, né? E são que infelizmente são coisas que a gente vai deixando passar despercebido. Agora, quando a gente olha para Israel, né? O que é difícil acreditar é que você olha para Israel e vê lá um deserto. Aí Deus diz que a bênção vai vir de lá. É que é lá. O centro do mundo espiritual vai ser lá. Né? Que a Nova Jerusalém é lá e ponto final. Tá certo? Porque às vezes a gente quer morar num céu onde tem dono, quer ser rei num céu onde tem dono, quer se assentar nos tronos lá com Deus onde tem dono, onde tem quem manda, se esquecendo que há muito trabalho a se fazer, mesmo depois da salvação. Há muito que se fazer, há muito que se aprender. O que a gente precisa é acostumar a ler a Bíblia melhor, de uma maneira mais ampla. Né? Vamos ler lá, Celinha. Eu já tinha lido em Gênesis, vamos ler em Isaías 62? Isaías 62. Só o versículo 2. E isso é para nós, né?
Não, eu quero ler um também. Vamos ler um também. Versículo 2? 1 e 2. Tá. É o versículo que chama a atenção, Tá, quer dizer, quer que todos eu chamam. leia? Mas é o do... Pode ler. Tá. Bom, não sei se vai falhar aí, né? Por amor de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, me não aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor. E a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça. E todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Tá vendo? É só isso aí. E os gentios verão o quê? A tua justiça, e todos os reis a tua glória. Isso vai ser aonde? Sião, Jerusalém, né? Se a palavra de Deus não volta atrás, se a palavra de Deus não volta atrás e ele não pode mentir, isso se cumprirá, né? Não sei daqui a quanto tempo, mas eu tenho certeza, plena certeza, que isso se cumprirá. Eu acredito que não esteja muito longe, mesmo porque o mundo está doidão, né? O mundo está malucão, cada dia que passa pior, as pessoas estão cada vez mais frias, por incrível que pareça, muita gente está mais aproveitadoras um do outro, né? Se aproveitando mais. Os interesses são muito pessoais, são muitos. A gente está voltado muito para a minha vida, para minha, né? Voltado muito para o eu, né? E isso tem prejudicado assim terrivelmente relacionamentos